Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Esse trecho está inserido num bloco literário cujo objetivo é a exortação. Iniciado no capítulo 1, verso 27, até o 2,18, temos um bloco literário contendo 4 trechos de caráter exortativo. O primeiro, do 27 ao 30, do capítulo 1. O segundo, capítulo 2, versos de 1 a 4. O terceiro, verso 5 até o verso 11 do capítulo 2, sendo que a exortação está no verso 5. E do verso 6 ao verso 11, encontramos um hino cristológico, um hino de exaltação a Cristo, utilizado para exemplificar a exortação apresentada no versículo 5. O quarto bloco, então, compreende os versos 12 ao 18. Todo esse trecho exortativo é marcado pelo modo verbal imperativo, como está no verso 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo. E depois, verso 2 do capítulo 2, completai. Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento. Assim, o modo verbal imperativo está presente como marca da exortação paulina aos cristãos de Filipe. O verso 12, então, começa apresentando a volta a esta exortação, interrompida pelo hino cristológico do verso 6 ao verso 11. Então ele utiliza um marcador para voltar à exortação, dizendo assim: assim, pois, amados meus. Essa expressão nos remete de volta ao caráter exortativo do texto. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei ou trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma carta que já destacamos, contém um alto caráter emocional. A relação de Paulo com a igreja dos Filipenses é uma relação bastante emotiva, e na carta ele transparece essa amizade, essa relação muito próxima com os cristãos de Filipe. E ele agora, na sua exortação, lembra aos filipenses como eles eram obedientes na presença do apóstolo. A obediência não se refere à obediência ao apóstolo, mas sim a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Eram obedientes ao Evangelho de Jesus enquanto Paulo estava presente entre eles. A palavra traduzida por presença é a palavra parousia, que vai aparecer no Novo Testamento, nos textos de Paulo e também no Evangelho de Mateus, para falar da vinda do Senhor. A sua vinda é marcada normalmente pela palavra parousia, traduzindo por vinda, mas que tem um sentido muito maior de presença. Assim, a tradução da palavra parousia nesse verso 12 não só na minha presença, parousia, é a expressão mais correta e exata do sentido de parousia, que significa presença. Então, a parousia de Jesus significa a presença de Jesus, a vinda para estar presente. Pois bem, então ele exorta que os filipenses sejam obedientes ao Evangelho de Jesus, assim como eram na sua presença, também o sejam na sua ausência. E aí ele continua a sua exortação: desenvolvei, ou numa tradução talvez melhor, seria realize a salvação, trabalhe para completar esta salvação. Essa última parte do verso 12 traz muitas discussões a respeito desta salvação que precisa ser desenvolvida, ou essa salvação que precisa ser finalizada ou
trabalhada. O verbo indica trabalho, efetuar, realizar, concluir, acabar. Esse é o sentido do verbo aqui, que na revista Almeida atualizada é traduzido por desenvolver. Então, há algumas discussões que podem ser claramente resolvidas se considerarmos o verso 13. Daí a importância da leitura do texto e não de leituras de versículos ou de frases dentro de versículos. Normalmente, quando se discute sobre o desenvolver a vossa salvação, não se considera o texto, e sim essa pequena frase. E aí, certamente, vai causar problemas interpretativos e choques com muitas outras questões. Mas quando a gente observa que o verso 13 completa e fala desse trabalhar para a salvação, de que maneira os filipenses precisariam então trabalhar, completar, desenvolver a salvação, se essa salvação já foi realizada pela fé, pela obra expiatória de Jesus Cristo. Pois bem, o apóstolo trabalha muitas vezes as noções dos modos verbais indicativo que exige, que demonstra o evento realizado, com o modo imperativo, que ordena, que exorta, que manda que seja realizada alguma coisa. Pois bem, na teologia paulina, o modo indicativo que expressa o evento, ou seja, a salvação apresentada no modo indicativo, indica uma salvação realizada, um evento já realizado. No entanto, segue-se o imperativo, como seja uma consequência, um complemento ético daquilo que foi realizado. Assim, o verso 13 ajuda a gente a entender quando ele diz: porque Deus é quem trabalha em vós, tanto querer como realizar. Então, se no verso 12 ele finaliza dizendo: trabalhai a vossa salvação, finalizai a vossa salvação, acabai a vossa salvação com temor e tremor, no 13 ele diz: porque é Deus quem trabalha em vós o querer e o realizar. De uma certa forma, ele já mostra no verso 13 que o desenvolvimento da salvação dependerá do trabalho realizado por Deus no querer e no efetuar. Então, quando ele exorta os filipenses a desenvolver esta salvação realizada por Deus e que operada também no efeito do querer realizar, ele já mostra que essa ação de desenvolvimento está fundamentada na obra de Deus quando este efetua tanto o querer quanto o realizar. Em outras palavras, talvez num exemplo mais simplificador dessa complexidade toda, a gente poderia tomar, por exemplo, um ditado muito comum que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. O ditado expressa que a ajuda de Deus está vinculada àquele que acorda cedo, ou seja, Deus ajuda aquele que cedo madruga. Bem, esse ditado, nesse formato, não expressa o pensamento aqui. Ele precisa ser alterado para facilitar a compreensão da ideia aqui presente. Então, como poderíamos alterar o ditado para adequar a mensagem aqui? Ficaria da seguinte maneira: já que Deus te ajuda, acorde cedo. Ou seja, já que Deus faz algo por você, faça em decorrência disso uma coisa. Já que Deus te ajuda, acorde cedo. Diferente da outra forma. Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, a ideia aqui é: já que Deus realizou, já que Deus trabalhou tanto o querer quanto o realizar esta obra da salvação, então desenvolvei-a. Deus já fez a obra e agora a correspondência dessa obra depende do crente, do cristão, do discípulo. Então, o desenvolver a vossa salvação é a consequência
de uma ação, de um trabalho de Deus apresentado no verso 13, pois ele é quem trabalha em vós o querer o quê? O querer desenvolver essa salvação e o realizar. E o realizar o quê? O realizar esta salvação, segundo a sua boa vontade. Então, o desenvolver ou trabalhar pela vossa salvação não significa que a salvação dependa exclusivamente do meu trabalho, mas que o trabalho de desenvolvimento, de comportamento, de uma vida ética que demonstre essa salvação, que complete, que finalize, que revele essa salvação já realizada pelo querer e pelo realizar de Deus na nossa vida, que é, na minha opinião, a forma melhor de se entender esse trabalhai pela vossa salvação. Não que ela dependa exclusivamente de nós, mas que exige-se um desenvolvimento a partir do agir de Deus, do querer de Deus e do realizar de Deus. O verso 14, ele continua no seu projeto exortativo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mais uma exortação, fazei tudo sem reclamações e sem contendas. Parece ser um contexto presente na igreja dos Filipenses, já expresso, por exemplo, no capítulo 2, verso 1 a 4, onde ele já exortou a respeito do partidarismo, do amor sem fingimento, e também no capítulo 4, versos 2 e 3, a relação de contendas entre Evódia e Sintique parece revelar na igreja dos Filipenses a necessidade de uma exortação como essa. Não fazei tudo sem murmurações e sem contendas, sem brigas. Verso 15, porque realizando a obra de Deus sem contendas e sem murmurações, tornareis irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Uma citação de Deuteronômio, capítulo 32, verso 5. Na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Mateus 5,14, falando também, vós sois a luz do mundo. Então, para que os filipenses sejam irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis numa geração pervertida e corrupta, para que eles sejam realmente luzeiros de Deus, é necessário que haja a eliminação entre eles das murmurações e das brigas e das contendas, pois este quadro de contendas e murmurações revela o oposto da obra salvífica realizada por Cristo na vida deles. E aí, continuando no verso 16, preservando a palavra da vida. Esta palavra do Evangelho tem que ser preservada e ela é preservada não apenas no discurso, na pregação, mas principalmente na prática. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, no dia que o Senhor voltar, aqui faz uma alusão à vinda do Senhor, à sua parousia, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Às vezes surge uma questão, uma pergunta sobre o que significaria Paulo gloriar-se. O que é a glória que Paulo sente em relação à obra de Deus? Bem, sugiro que você leia Romanos capítulo 15, versos 16 ao 19, onde mostra com mais clareza que o apóstolo se gloria em ser um instrumento de Deus. Ao falar aos romanos sobre a glória que ele sente, ele mostra que é Deus quem faz a obra, é Deus que efetua, que realiza as coisas. E ele, o apóstolo Paulo, é um instrumento de Deus na realização da obra que é de Deus, que é feita por Deus. Então, a sua glória está em ser um instrumento e não em realizar cabalmente o trabalho que pertence, que compete a Deus. Eu creio que em Romanos 15, 16 e 19 está mais clara essa ideia de gloriar-se no dia de Cristo, não pelo que ele fez, mas gloriar-se no dia de Cristo
por ser ele um instrumento de Deus no trabalho de Deus, naquele que começou a obra nos Filipenses. Então ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Verso 17, temos as considerações finais do apóstolo, em que ele abre os seus sentimentos como prisioneiro diante dos seus irmãos de Filipe. Então ele diz, entretanto, ele falando do dia de Cristo, que vai sentir prazer e orgulho de ter sido um instrumento de Deus na vida dos filipenses, e esse dia de Cristo está perto, está para acontecer a qualquer momento. Essa era a esperança do apóstolo, que ele participaria desse dia de Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele mostra com muita convicção essa esperança de participar na vinda do Senhor. No entanto, a carta aos Filipenses, a última de próprio punho, considerada assim, ele já mostra que há a possibilidade dele morrer antes da vinda do Senhor. Isso ele expressa, por exemplo, no verso 17, quando diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Ou seja, a esperança é que ele esteja vivo, presente aqui na terra, no corpo, na vinda do Senhor. No entanto, há a possibilidade dele ser executado. E essa morte dele, essa execução do apóstolo, esse martírio, é entendido como uma oferta a Deus do seu próprio corpo, como ele também já mostrou com clareza na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, em que devamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não que ele busque o martírio, não que ele busque ser morto, mas ele busca realizar a obra de Deus, sabendo que a consequência da realização dessa obra pode ser o sacrifício, pode ser entregar o seu próprio corpo em sacrifício, pode ser um sacrifício ou um martírio diante de Deus, como ele diz aqui. Entretanto, ou seja, a vinda do Senhor, espero gloriar-me pelo trabalho pelo que realizei entre vós como instrumento de Deus. No entanto, se eu for oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, se eu for executado antes da vinda do Senhor, também alegro-me. E diz mais, e com todos vós me congratulo. Nessa relação bastante emotiva, amiga de Paulo com os filipenses, nesse trecho ele prepara os filipenses para essa possibilidade dele ser executado antes da vinda do Senhor. E aí ele diz também no verso 18, assim vós também, pela mesma razão, que é a minha razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, se eu for executado, eu espero que vocês também se alegrem comigo como um sacrifício agradável a Deus, como uma oferta de libação líquida que era derramada sobre o sacrifício do animal sobre o altar. Que a morte dele seja não é um complemento, mas é algo a mais derramado sobre o sacrifício do holocausto, o sacrifício em relação, faz uma referência aos sacrifícios do templo no Antigo Testamento. Assim, nesses versos 17 e 18, ele abre o seu coração, fala das suas emoções e consola os filipenses, preparando-os para a possibilidade dele ser executado. E se for, ele entende, ele compreende como sendo um sacrifício, uma oferta, um culto agradável a Deus, uma libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Um abraço.